Cumprimento fraternalmente a todos. Nós vamos tecer alguns comentários sobre o tema transições. Durante a nossa existência, embora nós não nos apercebamos, nós passamos por diversas transições. Da infância para a adolescência, é uma transição que muitas vezes ocorre através de grandes sofrimentos, de grande perturbação. Depois da adolescência para a fase adulta, nós também enfrentamos alguns conflitos. Depois segue a meia-idade, a velhice, que dependendo da nossa aceitação pode trazer problemas também, porque realmente ninguém gosta de envelhecer. Temos também as transições das estações do ano, a mudança das estações. Mas temos que entender que a natureza não dá saltos, e nenhuma dessas transições que são naturais, elas ocorrem de maneira abrupta, muito pelo contrário, elas vêm suavemente sem que a gente sequer as perceba. Agora, no final de agosto, algumas árvores vão começar a mostrar a nova brotação. Não é ainda a primavera, mas é o anúncio, é a transição que está sendo feita para essa nova estação. E agora nós estamos enfrentando uma transição totalmente nova, grande, acelerada, que segundo o nosso entendimento está demorando demais. Mas ela não nos pode ter apanhado de surpresa, porque há muito tempo ela foi anunciada. Jesus nos ensinou: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós sabemos que a casa do Pai é o universo, e essas moradas são os incontáveis mundos que flutuam pelos espaços infinitos, oferecendo morada a todos os espíritos. Cada uma dessas habitações, dessas moradas, é adequada ao grau de evolução da humanidade que a vai habitar. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, fez uma classificação didática dos mundos. Ele classificou os mundos em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, onde a criatura, recém-saída da animalidade, vai desenvolver o seu livre-arbítrio e a sua inteligência, porque necessitando sobreviver numa natureza primitiva, hostil, ele precisa disso. Depois, passamos na segunda classificação de Kardec para um mundo de expiações e provas, onde a dor e o mal predominam, graças aos erros que nós fizemos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Depois temos os mundos intermediários, os mundos de regeneração, onde o bem e o mal estão em equilíbrio. A categoria seguinte é o mundo ditoso ou feliz, onde vai haver predomínio do bem. E à medida que a purificação acontece, os espíritos passam a habitar os mundos celestes ou divinos, que é a habitação dos espíritos, então, superiores e purificados. Mas também a transição de uma categoria de mundo para outro não se faz de uma maneira abrupta, muito pelo contrário. A transição é lenta, tal que o degrau que se vai subindo de uma passagem para outra é imperceptível para a mesma geração. Nós estamos, então, numa época de transição. O nosso planeta, a Terra, está se encaminhando para se transformar em um mundo de regeneração. Por isso, a crise. A crise sempre antecede a uma mudança. Sempre gera um certo desconforto, um certo sofrimento também. Imaginemos, por exemplo, que nós queremos fazer alguma benfeitoria na nossa casa. Por exemplo, mudar o piso de uma cozinha. Quanto contratempo, quanta perturbação, quanta tribulação vai acontecer por causa disso. Nós vamos passar trabalho, vamos enfrentar muitos tropeços, mas depois, quando fica pronto, nós mesmos dizemos assim: foi difícil, mas valeu a pena. Qualquer reforma, qualquer mudança, então, é sempre antecedida por uma crise. E o nosso planeta, a nossa Terra, ainda é de expiações e provas. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: Jesus é o governador espiritual da Terra.
e Ele está no comando de tudo o que está acontecendo. Nós poderíamos dizer que Jesus está reformando o nosso mundo planetário, o nosso lar terrestre. Mas antes de nós continuarmos, vamos ver o significado real da palavra crise. Crise pode vir do sânscrito kri, significando desembaraçar, purificar. Isso deu origem à palavra crisol, que é um recipiente levado ao fogo, onde nós purificamos os metais nobres. Também pode ter vindo do grego crisis, significando mudança, conflito, alteração. A crise é sempre um momento difícil. Surge antes da mudança para uma situação, para um mundo melhor, como no nosso caso. É o anúncio da alteração de condições para uma situação melhor. O espírito Joana de Ângeles, neste livro, Encontro com a Paz e a Saúde, psicografado por Divaldo Franco, nos diz o seguinte: todo o processo de evolução, nos mais variados aspectos, experimenta periodicamente crises resultantes de avaliações que examinam os métodos comportamentais utilizados, abrindo espaço para novos investimentos, para experimentos outros ainda não tentados. E a benfeitora continua: a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. É um livro excelente. Então, meus irmãos, as crises sociais, segundo nos diz Joana de Ângeles, para que possamos ter evolução, essas crises estão realmente sacudindo o nosso planeta e impondo reformulações profundas na parte humana. Esse isolamento, esse afastamento social forçado que nós estamos vivendo, é uma oportunidade para que dentro dos nossos lares os casais reflitam sobre suas relações e possam, buscando uma harmonia, quem sabe, reativar o afeto, a ternura e o encantamento do início de suas uniões. É uma oportunidade para que os pais estejam mais perto dos seus filhos e os seus filhos também mais perto dos pais. É um momento, então, de fortalecer a família, porque uma família equilibrada vai construir uma sociedade com esta mesma qualidade, porque nós sabemos que a família é a célula-mãe da sociedade. Há reformulações intensas também nas comunicações. Nós, para não ficarmos isolados, para podermos dar continuidade aos nossos negócios, aos nossos estudos, estamos buscando o conhecimento de ferramentas que nós nem sabíamos que existiam, para que então nós não fiquemos totalmente isolados do mundo lá fora. E são necessárias também as reformulações administrativas. O poder público, os empresários, os empregadores são obrigados a prestar mais atenção, cuidar mais dos seus funcionários, dos seus empregados, porque eles perceberam que sem eles a sua empresa não consegue prosseguir. Mas, por outro lado, os empregados, os funcionários, precisam se dar conta que não basta fazer o mínimo suficiente na realização de suas tarefas. É preciso um empenho maior, porque sem as empresas eles não terão onde buscar o seu sustento. É necessário que a justiça social e a igualdade de direitos deixe de ser apenas uma utopia para ser uma verdadeira realidade, tanto na parte econômica como cultural, enfim. É preciso que os mais fortes, os mais abastados, os que têm melhores condições, passem a atender, a ajudar aqueles mais fracos, mais desprotegidos, porque se esses desprotegidos adoecerem, por exemplo, os outros também adoecerão. É uma questão quase de sobrevivência, a proteção daqueles que não têm as condições ideais nestes momentos principalmente. Também no ensino,
na educação, que já é a base de uma sociedade, é preciso que as reformulações aconteçam. É preciso que após essa pandemia, o aluno saia mais autônomo, mais empenhado, mais consciente de buscar por ele próprio o seu aprendizado. O professor também vai sair mais valorizado. Com o aluno mais empenhado, ele vai ter condições de deixar de ser apenas um repassador de conteúdos para ser o verdadeiro facilitador desse processo ensino e aprendizagem. Mas as crises psicológicas, as crises existenciais particulares também estão atormentando o ser humano. Essa parada forçada nos faz emergir em profundos questionamentos. O que eu fazia antes, o que eu estou fazendo agora e o que eu vou precisar fazer depois. Será que valeu a pena tanto empenho num trabalho insano, na busca, no acúmulo e no uso dos bens materiais, que adianta agora ser possuidor de grandes reservas financeiras, por exemplo, e não poder usufruir? É claro que nós podemos dar uma volta ao mundo, conhecendo os diversos países, mas o perigo que nós corremos de nos contaminar. O que adianta nós termos vestes suntuosas, joias formosas, se nós não temos onde usar? Isso nos faz pensar também o que se escondia naquela ânsia desmedida pelo prazer. Qual era a insatisfação que estava por trás disso? O que nós queríamos abafar com essa busca, essa correria atrás de satisfação? E agora nós nos vemos a braços com a solidão, com as perdas. E nós precisamos então entender que o cuidado com o outro é indispensável, porque a presença do outro nunca nos se apresentou tão cara quanto este momento. Nós precisamos então cuidar do outro, para que ele não nos falte, para que nós tenhamos a sua companhia ao nosso lado. Estamos desenvolvendo então deste modo uma percepção maior do que é fraternidade, solidariedade, nos tornando realmente mais humanos, vivenciando melhor a lei de sociedade que estipula que nós auxiliemos uns aos outros. Portanto, a crise é um portal para novas realizações. Ela nos obriga a mudanças, ela nos obriga a movimentos, porque nós precisamos reformular os nossos procedimentos, as nossas atitudes. Estamos em plena transição planetária para um mundo de regeneração. Mas essas transformações, essa transição, não pode ter nos apanhado desprevenidos. 700 anos antes do Cristo, Isaías e outros profetas anunciavam as tribulações que dariam lugar a um mundo novo. Há 2000 anos, Jesus, no seu sermão profético proferido no Monte das Oliveiras, alerta seus seguidores, porque eles passariam por tribulações antes do triunfo final do reino de Deus. Isso nós encontramos em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro A Gênese, em seu último capítulo, que é o capítulo 18, que tem por título São Chegados os Tempos, no item 1, Sinais dos Tempos, coloca o seguinte: dizem-nos de todas as partes, são chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E no item 6, do mesmo capítulo, nós temos a seguinte colocação: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. Ouve-se falar que nós vamos passar para um novo normal. Não, nós vamos passar apenas para o normal. Nós estávamos vivendo uma situação anormal.
E o espírito Bezerra de Menezes, através de uma comunicação pelo médium Divaldo Franco, nos coloca que, passada a pandemia, nós vamos entender por que ela foi necessária, qual o motivo de nós atravessarmos estes momentos. É claro que a transição é um momento sofrido, é difícil, porque ela nos desacomoda, ela nos tira da nossa zona de conforto, ela nos movimenta, ela nos faz questionar. Mas agora, meus irmãos, é a hora do testemunho definitivo, tanto pessoal, como familiar, como social. É a prova de fogo, é a aferição de valores a que nós vamos estar submetidos. Nós não costumamos dizer que a Terra é uma escola? Então, numa escola, ao fim de um período, é feito um teste para verificar se o aluno tem condições de passar para um novo período, para uma nova etapa de aprendizado. Será que nós temos condições para dar o próximo passo? Jesus nos disse, quando entoou o sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que seria herdar a terra? É ter adquirido condições para reencarnarmos na Terra quando ela estiver em um mundo de regeneração. Mas para isso é preciso que nós adquiramos as condições, que nós possamos passar por esses testes e deixemos de ser belicosos, agressivos, violentos. Nós precisamos nos tornar então pacificadores no amplo sentido desta palavra. E se nós não passarmos nesses testes, nós não teremos condições de seguir adiante. Quem sabe vamos poder reencarnar apenas num mundo inferior ao que a Terra é, porque teremos necessidade de refazer os nossos aprendizados. Estamos então diante dos tempos que chegaram, estamos vivendo os tempos que chegaram até nós. Mas se essa transição é feita para uma situação melhor, por que o mal está tão intenso como nestes dias? A todo momento nós ouvimos que os simples estão sendo prejudicados, nós estamos ouvindo notícias de agressões, de violências, de maldades, de crueldades mesmo. Mas é necessário que o mal se mostre para que ele possa ser combatido. São os extertores finais de toda a maldade, de todo o mal que existe sobre a humanidade. E a renovação do planeta está acontecendo graças à qualidade dos espíritos que estão reencarnando. São espíritos que chegam enriquecidos por títulos de alta nobreza espiritual e imbuídos do mais fraterno empenho. E essa é a feliz notícia, a alvissareira notícia da renovação do planeta. Certamente a notícia mais importante, desde o nascimento do Cristo e depois da chegada do Consolador. Mas um mundo de regeneração ainda não é um mundo perfeito. Ele, na realidade, é um mundo intermediário, é um mundo de transição. Segundo Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mundo de regeneração, o bem e o mal estarão em equilíbrio, mas ainda haverá lutas e necessidade de aperfeiçoamento. As criaturas, os espíritos que reencarnarem, ainda terão provas a realizar e expiações a cumprir. Mas nesse mundo de regeneração, eles obterão novas forças e poderão descansar das lutas. São dias realmente difíceis, nós não podemos negar, porque isso é evidente. Mas mesmo diante desse sofrimento, dessas incertezas, dessas dificuldades, nós precisamos amar as nossas existências. Além de tudo, nós sabemos que lutas e amarguras são temporárias. Tudo passa. No dizer do benfeitor do Espírito Emmanuel,
Cada encarnação é como um atalho nas estradas da ascensão. Ele prossegue dizendo que é como se Deus nos fornecesse um perdão para que nós pudéssemos seguir adiante buscando a nossa renovação, o nosso crescimento. Cada encarnação que nós vivemos é mais importante que a anterior, exatamente por isso, porque é uma oportunidade que nós temos de dar mais um passo, de subir mais um degrauzinho nessa nossa escalada na busca da perfeição. Mas esta reencarnação, a atual reencarnação que nós estamos vivendo, essa é realmente especial. Nós estamos testemunhando e participando da transição do nosso lar planetário. Fomos escolhidos, fomos chamados, nos colocaram as condições que nós atravessaríamos e nós aceitamos o convite e firmamos o compromisso. Portanto, é um momento muito especial e que nós devemos enfrentar com bastante coragem, mas com muita alegria. E o que nós devemos fazer então? Em primeiro lugar, nós não podemos nos sentir, em hipótese nenhuma, desolados. Não podemos nos acreditar em desamparo. Ninguém está sem estar sob o amparo da divina providência e dos cuidados de Jesus. Não nos esqueçamos que Ele é o nosso governador espiritual. Ele está no leme, Ele está no comando de toda esta mudança que está ocorrendo. E mesmo os nossos irmãos que estão sendo levados para o plano espiritual, que estão desencarnando, eles estão sob proteção. Comunicações de espíritos através de médiuns confiáveis relatam que todas as encarnações estavam programadas e que essas criaturas estão sendo recebidas com extremo cuidado e extremo carinho no plano espiritual. Ninguém está ao desamparo. Então nós não temos nada a temer. Nada acontece por acaso. Tornamos a dizer, Jesus está no comando dessa transição. Não podemos, então, vacilar em nenhum momento. E para aproveitar bem este momento, nós precisamos encher o nosso coração de profunda gratidão. Valorizar e agradecer a Jesus, ao nosso Mestre, a oportunidade que nós recebemos. Que a gratidão, então, seja o nosso sentimento mais profundo. Mas não basta só sentirmos gratidão. Nós precisamos urgentemente iniciar um processo de autoconhecimento, que é a base para toda a mudança comportamental que nós precisamos. E esses momentos de isolamento, de afastamento social, servem exatamente para isso. É um dos objetivos, que nós tenhamos tempo, que nós tenhamos, então, a consciência que nós precisamos nos conhecer para sabermos aquilo que é necessário modificar em nós. É necessário que nós não nos deixemos levar pela autoilusão, que é tremendamente prejudicial, pensando que não temos nada a reformar, que não temos nada a corrigir. Mas, por outro lado, não podemos ficar sem nenhuma autoestima. Se nós nos percebermos incorrendo em erros, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus nosso Pai. E em nós, em nosso íntimo, estão as sementes, os germes de todas as perfeições. Basta então que façamos um esforço para que essas sementes possam florescer. Temos necessidade também de transformar em vivência prática esse nosso discurso sobre convivência, sobre fraternidade, sobre solidariedade, sobre tolerância, compreensão do outro. E isso nós precisamos exercer em nosso lar, em nossa casa espírita, em nosso trabalho, no meio social em que nós nos movimentamos e vivemos. Então, meus irmãos, vamos pedir aos espíritos que zelam por nós, que nossos esforços para a preservação da verdade cristã colaborem para que em breve seja instalada na Terra a nova época, o novo período do bem, da verdade e do amor. E tenhamos a certeza que o amparo desses benfeitores jamais nos faltará. Muita paz a todos e obrigada.